Graça e paz, irmãos, boa noite. Que o Senhor abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Estamos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade. Teremos a nossa mensagem da Palavra de Deus nesta noite, aqui no livro de Isaías, capítulo 41. Nós leremos os primeiros 20 versículos desse capítulo, e é da vontade do Senhor que nós estejamos sempre meditando na palavra, crescendo na vontade dele. O crescimento espiritual vem através do estudo da palavra, vem através de ouvir e ouvir a palavra do Senhor, vem através do nosso empenho em buscar a vontade dele em nossas vidas através de sua palavra. Então nós somos gratos a Deus por estarmos aqui com mais essa oportunidade. Sempre lembrando que temos orado pelos irmãos, por aqueles que têm passado pela dificuldade em relação a esta pandemia. Agradecemos a Deus pelos recuperados, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós louvamos a Ele, porque Ele é bom. Ele tem sustentado a sua igreja e isso é muito bom. Louvado seja o Senhor. Então, amados, nós queremos falar um pouco aqui do livro de Isaías. É um livro que foi escrito ali antes da queda de Jerusalém pelo Império Babilônico. Na verdade, a principal força, né, que trazia assim, dificuldade, que trazia algum tipo de terror para as pessoas ali de Jerusalém naquela época, o principal império que assolava aquelas nações, a principal nação, né, que assolava ali aquela região era a nação síria. Então é nesse período e nesse contexto que o Senhor vai usar aqui o profeta Isaías para falar conosco. Então, antes de fazer a leitura, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude nesta mensagem e também na leitura. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta bênção. Muito obrigado, Pai, pela leitura da palavra que será feita agora. Queremos também te agradecer, Senhor Deus, pela primeira parte do culto que foi feito até agora. E nós te pedimos, a Deus, que nessa leitura da tua palavra e que o Senhor vai trazer a mensagem, nós te pedimos em nome de Jesus, que os nossos corações estejam iluminados pelo teu Espírito Santo, compreendermos a tua palavra, Senhor Deus, possamos crescer espiritualmente na tua presença, que nós sejamos, Senhor Deus, cada vez mais luz deste mundo, sal nesta terra, Senhor Deus, usados por ti. Nós oramos agradecidos e te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então Isaías capítulo 41, versículos de 1 a 20, diz assim: Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda, em que com os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou o seu companheiro e disse: Esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: Boa é. Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse:
Tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não há nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, e os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Então, nós agradecemos a Deus pela leitura. Conforme aquela oração anterior, nós começamos aqui a nossa mensagem nesta noite sobre Isaías, capítulo 41. Em primeiro lugar, aqui nós vemos que o Senhor usa Isaías para levar uma mensagem para o povo de Israel. Aqui a ideia é que Isaías ele fortalecesse o coração dos seus leitores. O povo estava passando por uma dificuldade muito grande, o povo estava passando por um descrédito, o povo estava na iminência de um ataque de um povo inimigo, na iminência de um ataque do reino assírio, do reino sírio, melhor dizendo, e eles estavam com bastante dificuldades. Muitas pessoas passando por momentos de grande estresse, as pessoas vendo a morte de perto. O império, o reino sírio estava a ponto de alargar as suas fronteiras, e isso obviamente passava ali por Israel. Obviamente a cidade de Jerusalém era uma das grandes cidades da região, que era do interesse de qualquer rei, de qualquer reino que quisesse se tornar um grande império. Tomar Jerusalém fazia parte. Qualquer reino daquela região ali do Oriente Médio que quisesse expandir suas fronteiras e quisesse se tornar um grande império, teria como um dos alvos principais a tomada de Jerusalém, para que todo o controle do Oriente Médio, todo o controle ali de toda aquela região de Canaã fosse efetiva. Era necessário que Jerusalém caísse nas mãos de quem quisesse ser senhor de toda aquela região. Portanto, foi um período em que as mulheres tinham grande dificuldade, em que elas não estavam vivenciando, ou pelo menos elas não estavam contentes com o possível futuro para seus filhos. Os pais, da mesma forma. Era uma época em que a dificuldade estava muito grande. Ainda não tinha acontecido o cerco, mas a iminência do cerco já provocava tudo isso. Então, Isaías ele é mandado para levar um consolo para o povo em tempos de grande estresse.
Isaías foi enviado pelo Senhor para levar uma palavra de Deus para o povo em momento de grande dificuldade. Esse é mais ou menos o contexto desse capítulo, é o contexto do livro também. Claro que o livro ele tem muitas questões proféticas, principalmente acerca de Jesus Cristo, principalmente acerca do Messias. Em momento oportuno nós veremos isso, mas aqui no capítulo 41 nós temos este contexto, um contexto de grande estresse, um contexto em que pessoas estavam angustiadas, um contexto em que pessoas estavam tristes, em que as pessoas diziam umas para as outras: puxa, eu estou precisando de uma palavra de incentivo, eu não estou conseguindo ter esperança no futuro, eu não consigo ver um futuro para o meu filho porque parece que a morte se avizinha da gente, parece que a morte está chegando mais perto de nós. Então o Senhor ele começa a trazer essa palavra de esperança para o povo de Israel através do versículo 1, no qual ele simplesmente chama as nações para uma conversa. É como se o Senhor ele estivesse chamando as nações para uma conversa quando diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Como se as nações pudessem de alguma maneira interpelar o Senhor, como se o Senhor desse de alguma maneira oportunidade para aquelas nações reclamarem dele, ou pelo menos exigirem coisas dele. E as nações, elas com seus erros, são inclusive provadas pelo fato de que o Senhor ele está acima de tudo. As nações com seus erros em virtude aqui de terem ídolos feitos por mãos humanas, as nações em toda a sua riqueza humana, suas estratégias humanas, elas são chamadas aqui para uma conversa. É como o Senhor estivesse dizendo aqui: olha, eu derramo uma graça geral sobre todas as pessoas, sobre todas as nações. É claro que uma graça específica é verificada em favor de Israel, e os versículos seguintes nos mostrarão isso, mas esses primeiros 7 versículos aqui nós encontramos o Senhor ele lançando uma graça geral sobre todas as nações. Isso nos lembra muito Romanos capítulo 1, que mostra que a própria natureza, a própria criação de Deus já é um pregador para todas as nações. A própria natureza já serve como prova de um Deus gracioso, de um Deus criador e de um Deus que ama a sua criação. Então, o Senhor chama as nações, nos versículos principalmente de 1 a 6, nós vemos que ele dizendo: olha, quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o pé de si, quem deu as nações à sua face e o fez dominar sobre reis. Ele os entregou à sua espada, como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Então aqui tem o versículo 4, é como se o Senhor estivesse comparando as possíveis exigências das nações, essa vontade possível das nações de serem totalmente independentes e livres do senhorio de Deus, e dizendo: olha, é impossível que vocês estejam totalmente à parte, é impossível que vocês estejam totalmente longe do meu senhorio, porque eu sou desde o princípio. Porque eu sou o Senhor desde o princípio. Porque todas as coisas que vocês fazem, vocês pensam que estão fazendo a parte do meu senhorio, no final das contas, tudo faz parte de um propósito, tudo faz parte de um plano meu. E aqui nós vemos essas nações, elas sendo alertadas que todo o movimento delas, elas sendo alertadas de que todas as coisas que acontecem na terra estão debaixo da vontade, da soberania, do senhorio do nosso Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E as nações são chamadas, parece até que esse capítulo 41 de Isaías começou a ser escrito agora no mês de dezembro de 2019.
Porque as nações do mundo todo hoje, elas estão em convulsão. As nações do mundo hoje estão se debatendo. E o Senhor, ele se mostra como aquele que é soberano, sobre todas as nações, né? Então, é aquele que é soberano sobre todas as nações que determina quais são os eventos. Muitas vezes é difícil nós compreendermos isso, porque todos nós, principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus, acham que são totalmente livres. Acham que tudo que acontece é mera coincidência, né? Fez sucesso anos atrás aqui no Brasil uma música dizendo que o acaso vai proteger as pessoas, ou que o acaso vai proteger aquele cantor. O que nós vemos no final das contas, o que nós vemos tanto nos eventos históricos como e principalmente o que nós vemos na palavra de Deus é que quem está acima de todas as coisas não é o acaso, é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, Ele que é soberano sobre tudo. E é isso que ele está deixando bem claro aqui, que todos os eventos eles estão debaixo de um plano que muitas vezes nós não conseguimos compreender, muitas vezes eles estão acima do nosso entendimento, mas que no final das contas, e nós vamos ver aqui, o Senhor ele deixa bem claro que ele cuida daqueles que ama. Ele cuida daqueles que o amam. Então, louvado seja o Senhor. Em todos esses 4 versículos que nós vimos até agora, o Senhor, ele deixando claro que ele é soberano sobre tudo. E do 5 até o 7, nós encontramos assim: as ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Aqui nesses 3 versículos nós encontramos o Senhor, ele deixando bem claro que ele é diferente das divindades daquelas nações, aquelas mesmas nações que nos primeiros versículos ele chama para uma conversa, ele chama para dizer: olha, eu sou Deus. Agora ele está dizendo: eu sou diferente dos deuses que vocês adoram. Esses deuses que vocês adoram, eles são apenas a coisa esculpida. No versículo 6 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aqui ele vê muitas vezes as pessoas, as nações, até uma ajudando a outra, com o interesse ali de interpelar o Senhor, com o interesse ali de levar alguma resposta, com o interesse ali inclusive até de se levantarem unidas como uma espécie de confederação contra o povo de Deus. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Mas essa é uma confederação de nações, embora pareça ser um versículo muito bonito, é sobre uma confederação de nações que são contrárias a Deus, que são contrárias ao favor de Deus. E aqui ele está dizendo: olha, esses deuses que vocês adoram são deuses errados. A esperança que vocês lançam sobre os ídolos, essa esperança será lançada por terra, sobre a terra. É uma esperança que está firmada no vazio, porque no final das contas os próprios deuses de vocês não podem ficar de pé. Vocês precisam usar pregos para que esses deuses fiquem firmes. Chega a ser ridículo quando nós comparamos a grandiosidade, a soberania, a eternidade, o amor, a misericórdia e tantos atributos do Senhor mais que nós poderíamos citar aqui, com todas essas características humanoides e até animalescas dos deuses da imaginação humana. Não tem como comparar. A coisa fica ridícula. Então o que o Senhor está mostrando aqui é ele a deixar bem claro que esses deuses eles não são nada. O Senhor, portanto, nos dá um aviso aqui, que aquelas nações estavam confiando da maneira errada nos deuses errados, na segurança errada.
Muitas vezes, em momentos de dificuldades, muitas pessoas passam, além de passar pela dificuldade, passam por um estresse a mais. Porque estão confiando naquilo que é humano. Muitas vezes o Senhor deixa instrumentos aqui nesta terra para nos ajudar, mas a nossa confiança vem do Senhor. Por exemplo, num momento de dificuldade em virtude da saúde, é o Senhor que nos sustenta. Ele deixou os médicos, deixou a medicina. No nosso caso, de moradores ou aqueles que estão vivendo o século XXI, nós temos a medicina moderna a nosso favor. Mas uma coisa sempre ficou e hoje está bem clara. Do Senhor vem a vitória, do Senhor vem a cura. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos ajuda. Versículos 8 e 9 dizem assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, Jacó a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Aqui o Senhor está chamando Israel de seu servo. Ele está fazendo uma separação entre aquelas nações que ele chama, para as quais ele diz que elas estão erradas em virtude de sua adoração, de adorar deuses estranhos, para as quais ele diz que estão errados em se confederarem contra Deus e contra o povo de Deus. Aqui ele está fazendo uma separação dizendo, tu, Israel, és meu servo. Eu elegi. Aqui o Senhor está deixando claro que ele elegeu Israel e ele tem um propósito para Israel através dessa eleição. E ele diz aqui que ele, ao chamá-lo de servo, está colocando também Israel como instrumento. Porque é essa a finalidade do servo, ser instrumento na mão do seu Senhor. Os versículos 8 e 9 também falam do fato que o Israel seria trazido dos confins da terra. É interessante que diz aqui, olha, mas tu, Israel, meu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes. Aqui a menção não só é o fato de que Israel estava no ventre de Abraão, digamos assim, e que, portanto, aqui seus descendentes também são chamados de lá do Oriente, são chamados de lá dos confins da terra, mas também já é aqui uma promessa de que, quando viesse a deportação, não por causa da Síria, que o Senhor deu livramento contra a Síria, mas por causa da deportação que muitos anos depois aconteceria já aí debaixo do Império Babilônico, o Senhor os traria de volta do Oriente do mesmo jeito que veio Abraão do Oriente. Então, é o Senhor já avisando que, embora quando as circunstâncias pareçam ser totalmente desfavoráveis, o Senhor já tem um plano de solução e o Senhor já tem um plano de fazer com que o seu nome seja glorificado, independentemente de como nós enxergamos as circunstâncias que nos rodeiam. Aqui, obviamente, é o Senhor falando isso para Israel. Eu já estou trazendo aqui para um contexto nosso. Mas aqui o Senhor dizendo para Israel, olha, não importam as circunstâncias, tudo já está previsto, tudo faz parte de um plano, eu sou soberano, você é meu servo, eu te elegi e eu sou soberano sobre todas as coisas. É isso que ele está dizendo aqui nesses versículos. E do 10 ao 12, nós encontramos assim, versículos 10 ao 12, diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada. E os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás.
E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Esses versículos de 10 a 12, esses 3 versículos, eles são maravilhosos. Primeiro porque eles mostram a segurança do Senhor. O Senhor diz, a partir do versículo 10, que é para Israel não temer, que o Senhor sustenta. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Que esse é um dos versículos mais animadores, esse é um dos versículos que mais renovam as forças dos seus leitores, porque embora nós saibamos que esse versículo aqui, ele foi escrito para a nação de Israel, debaixo do contexto prévio da nação síria, que viria tentar destruir a nação aqui de Judá. Quando eu falo Israel aqui, sempre entenda-se ali o reino de Judá, Israel em virtude de ser toda a nação, o povo eleito do Senhor, mas assim, querendo ali subjugar o reino de Judá, Jerusalém, e aí o Senhor dizendo, olha, o Senhor, eu estou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Embora tenha sido escrito para aquele povo, ainda hoje anima os leitores. Para mais de 2.500 anos, esse texto continua falando conosco. Esse verso continua animando os corações. E não para por aí. O versículo 11 diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão, buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. É uma maravilha, porque aqui mostra o Senhor como aquele que ele não só sustenta Israel, mas sustenta ali Jerusalém, sustenta Judá, mas mostra também o Senhor dizendo, olha, o destino final, a consequência para todas essas nações que guerrearem contra ti é que elas desaparecerão. E, amados irmãos, quando nós olhamos agora para a história, para mais de 2000 anos depois, nós vimos que todos aqueles impérios caíram e desapareceram. Os sírios desapareceram, os assírios desapareceram, a Babilônia surgiu, se levantou, mas desapareceu, caiu. Veio o Império Medo-Persa, se tornou o que se tornou, caiu. O Império Grego com Alexandre o Grande parecia que ia tomar o mundo todo com uma velocidade terrível, caiu. O Império Romano, que muitos consideravam como um império incaível, se é que existe essa palavra, caiu, porque o Senhor é soberano. Então, o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, o Império Romano caiu, todos aqueles impérios caíram, nada impede, inclusive, que impérios modernos também caiam, tá? E o que é que nós encontramos? O Senhor, ele deixando bem claro aqui para a nação de Israel que ele é soberano sobre a história. Nada impede seus planos, né? E isso deveria servir de refrigério para o coração dos primeiros leitores. Os primeiros leitores do livro de Isaías tinham de receber essas informações acerca do Senhor como soberano sobre a história e ter seus corações refrigerados, ter seus corações acalmados, né? Demonstrar que estavam ali descansando no Senhor, apesar de que as notícias que vinham de fora fossem demais, estivessem abalando os seus ânimos, mas eles renovavam seus ânimos no Senhor, né? Isso é uma maravilha mesmo, o Senhor ter feito com que Isaías escrevesse isso aqui para aquele povo naquela época. O povo ali, a nação de Judá, ali a cidade de Jerusalém, encontrando refrigério no Senhor, apesar das circunstâncias externas. Então, os versículos 13 e 14 dizem assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas,
que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, em algumas traduções aí, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Que maravilha, aqui o Senhor ele declara que nada impediria que o Senhor tomasse conta de Israel. Ele declara o tamanho de Israel, ele declara a pequenez de Israel ali entre as grandes nações, entre aqueles grandes impérios, um país em que existia Judá ali como um pequeno país, ao norte a Síria, ao sul o Egito, a leste ainda havia povos antagônicos ali na parte costeira, a oeste toda aquela região da Mesopotâmia e os reinos e os impérios se sucedendo ali, e ali aquela nação pequenininha, Judá, como se fosse um vermezinho mesmo, um bichinho ali. E ali o Senhor prometendo que ia cuidar. Ali o Senhor ele declara a pequenez de Israel e faz o quê? Faz uma promessa de proteção. Faz uma promessa de que o Senhor é soberano, está acima das circunstâncias. Está acima daquelas coisas que os homens podem aferir, que os homens podem medir, que os homens podem contar. O Senhor está acima. Ele diz, olha, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Que maravilha! Este conforto, este consolo que o Senhor oferece para aquele povo é uma prova de o quanto ele ama aquele povo. Hoje, o Senhor tem tratado com a igreja, mas chegará o dia, depois que a igreja for arrebatada, que a menina dos olhos de Deus vai voltar a ser o centro das atenções aqui na terra. O Senhor vai tratar com Israel, o Senhor vai tratar com as nações através de Israel, inclusive. E no final das contas, todas aquelas promessas que foram feitas a Davi, que foram feitas sobre um reino eterno, que foi feita sobre um rei justo e eterno, sobre a nação de Israel, se cumprirão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, agora sim, não até as nuvens para arrebatar a igreja, mas depois para pisar na terra e reinar por 1000 anos aqui nesta terra. Que maravilha, que refrigério. É assim que o Senhor promete refrigério, oferece e torna real o refrigério nos corações daqueles que confiam nele. Ele diz, olha, não só sou dono e senhor das circunstâncias atuais, como também sou aquele que pode prometer e pode cumprir bênçãos sem medidas no futuro. É isso que ele promete aqui para Israel e que também fica para a gente, fica de lição para cada um de nós. Os versículos 15 e 16 dizem assim: eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha, tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, tu te alegrarás e no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Aqui o Senhor, ele renovando ainda essas promessas de bênção, essas promessas aí de prosperidade, inclusive de liderança mundial sobre Israel. É interessante que em toda a história desses impérios que estávamos falando há pouco, todos esses que levantaram, parecia que durariam para sempre, mas logo depois caíram. Israel foi protegido em toda essa história. Israel foi protegido do reino sírio, do reino assírio, do império babilônico, do império medo-persa,
Persa, continuou existindo depois que todos esses impérios caíram. Veio o Império Grego, Israel continuou existindo. Veio o Império Romano, estava lá, o Senhor Jesus Cristo viveu este momento em que parecia que o Império Romano nunca cairia. O Império Romano caiu. Israel nunca teve um protagonismo de dizer que é um grande líder, que é um grande poder mundial, mas está lá. Todos esses impérios caíram. Israel passou quase 2000 anos sem ser dono da terra, mas o povo continuou sendo ali protegido, sendo ali mantido, provido pelo Senhor ao longo desses 2000 anos. Até que agora, em meados do século XX, voltou a ter uma terra, voltou a ter um Estado. Mas chegará um momento em que não só o Senhor preservará, como dará o destaque que aquele povo sempre teve de ter no mundo todo, de liderança mundial, de ser a sede do mundo, com Jesus Cristo como Senhor, com Jesus Cristo como Rei sobre toda a terra, a partir do trono de Israel. E esses versículos falam justamente disso. Eis que preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarão como palha. Aqui o Senhor está falando daquele método antigo que as pessoas tinham de trilhar os grãos. O que é que se fazia? Se fazia uma espécie de tábua, ou se colocava várias tábuas, uma ao lado várias madeiras, assim, uma ao lado da outra, para fazer um formato de tábua, e ali colocava utensílios de metal, muitas vezes até pedras afiadas, e aí vinha um animal e arrastava aquela tábua, aquele conjunto de madeiras para formar um formato de tábua, e ali, enquanto o animal passava ali, essa engenhoca, essa tábua, vamos chamar assim, passava por cima dos grãos, e ali ia quebrando os grãos e separando os grãos das folhas. E aí vinha o vento e jogava a palha fora. E é interessante que aqui o Senhor ele fala isso, que Israel usaria sobre as nações como um trilho novo. E é interessante que diz assim, que tem dentes agudos. Aqui o que está traduzido aqui por dentes agudos poderia ser traduzido do hebraico por português tranquilamente, até como espada afiada. Tanto a tradução dentes agudos como espada afiada de 2 gumes. Será que lembra alguma coisa? Palavra do Senhor, né? Então, aqui como uma espada afiada ou como dentes agudos. Os montes, os próprios montes seriam trilhados e moídos, e os outeiros serão tornados como palha. Que promessa maravilhosa de soberania da nação de Israel sobre todas as outras nações, inclusive como regente, como aquele que leva a justiça, que passa por cima das injustiças das outras nações, como aquele trilho passava por cima daquelas sementes, por cima daquela colheita, para separar o que podia comer da palha que seria levada embora pelo vento. E o versículo 16 continua dizendo: tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Que maravilha, amados, nós vemos isso aqui até falando sobre os montes e sobre os outeiros, porque nós vemos no capítulo anterior, capítulo 40 de Isaías, o Senhor dizendo que ele vai aplanar toda a terra, dando a entender aqui o que muitos acreditam, inclusive que a nova terra do novo céu e nova terra, ou até a terra mesmo do milênio, neste período não haverá montes, neste ou naquele período, tanto do milênio quanto da nova terra, do novo céu e da nova terra. Que nós encontramos o Senhor ele deixando bem claro que ele não só cuida, ele deixando bem claro que a pessoa não precisa só se sentir segura, que não é para a pessoa guardar angústia, que não é para a pessoa guardar sofrimento, que não é para a pessoa guardar dor, que não é para a pessoa ficar com medo do presente. Pelo contrário, que é para a pessoa descansar, o povo de Israel aqui, descansar no presente, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, como também dá uma esperança de futuro. Que maravilha, isso aqui que é prometido para o povo de Israel. Agora que nós temos agora os versículos finais, vamos olhar os versículos 17 ao 20, para
a gente poder trazer uma aplicação geral para nós, né? Um crescimento aqui geral para nós. E os versículos 17 a 20 dizem assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. A sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. De maneira maravilhosa, o Senhor está dando continuidade aqui ao seu trabalho de levar descanso, de levar refrigério, de levar uma palavra de esperança e uma promessa de salvação, uma promessa de livramento e uma garantia de soberania dele, Deus, sobre todas as circunstâncias aqui na terra para aquele povo ali. E ele continua falando: do Senhor vem a provisão, é uma provisão que é física e espiritual, e essa provisão é colocada aqui através do fato de que os necessitados buscam água e não encontram, que a língua fica seca, mas Deus ouve o pedido, Deus ouve a oração, as pessoas pedem, ele diz, olha, versículo 17, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Aquele dizendo que ele ouve a oração, ele ouve o pedido, ele ouve as pessoas que ali em Israel, que clamam por ele, e ele vai dar. Ele diz, olha, vocês vão sentir sede, vai ficar parecendo que vão morrer de sede. Mas o versículo 18 diz, olha, eu abrirei rios em lugares altos. Todo mundo que sabe o que é procurar água, sabe o quanto é difícil procurar rio em lugares altos. A água procura sempre os lugares mais baixos, claro. Ele diz aqui, olha, que mesmo nos lugares altos ele abrirá rios. Ele diz também, olha, abrirei fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. É o Senhor dizendo aqui com essas palavras, eu sou aquele que provê para você, eu sou aquele que sacia sua sede, eu sou aquele que resolve os problemas, eu sou aquele que provê para você todas as coisas que você precisa. Essa promessa que Israel faz, que Israel recebe aqui do Senhor, é uma promessa maravilhosa. Porque o que eles estavam vendo com os olhos humanos era que nações vizinhas estavam crescendo economicamente e também no que se refere a seus exércitos e suas armas. O que eles estavam vendo é que Israel seria reduzida a pó. O que eles estavam vendo é que Israel seria levada cativa pelo Império Sírio, pelo reino sírio. Mas o que o Senhor está dizendo olha, confia em mim. Porque eu vou prover para você todas as coisas. Eu saciarei sua sede. Esses povos surgirão, terão seu orgulho tão grande como se seu poder durasse para sempre, mas eles desaparecerão. E como de fato nós sabemos que desapareceram, a história está a nosso favor e nos conta que eles desapareceram. Aqui o Senhor, ele vai nos mostrar para Israel que é ele que provê para Israel todas as coisas. E é interessante que no versículo 19, nós temos aqui uma lista bastante interessante que diz assim, plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo.
Essas 7 árvores, essa lista de 7 árvores que o Senhor mostra para Israel como um símbolo perfeito de variedade na provisão, de provisão perfeita que o Senhor oferece para aqueles que confiam nele ali em Israel. Um símbolo de provisão perfeita, um símbolo no qual o Senhor deixa bem claro, olha, a provisão que eu darei para vocês é uma provisão perfeita. Descanse. Não guarde angústias por causa das circunstâncias que você enxerga. É isso que ele está dizendo aqui para o povo de Israel. E, amados irmãos, vamos trazer todos esses versículos e mais o 20 que diz assim: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aqui nós temos o objetivo final de todas as ações de Deus. Para quê? Para que todos os povos vejam que foi o Senhor que fez isso. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o Senhor não nos salvou para irmos para o céu. O Senhor nos salvou para que vivamos aqui para a glória dele. Aí depois a gente vai para o céu, na hora certa. Na hora certa nós vamos. O Senhor, ele fez todo o plano de salvação, tanto de Israel como nação, como nós como igreja, para a glória dele. Todas as coisas que acontecem na história são para a glória dele. Esse tempo que nós vivemos, essa dispensação da graça que nós estamos vivendo, para a glória dele. O milênio que virá, para a glória dele. Até os 7 anos de tribulação que ainda vão acontecer, para a glória dele. Para que todas as pessoas vejam que foi o Senhor que fez todas essas coisas. É isso que o versículo 20 diz. Olha, e tudo isso para minha glória. Tudo isso para que todos vejam que eu sou Deus. Tudo isso para que Deus seja reconhecido como o único Deus existente, como o único Deus verdadeiro. E nós podemos trazer para nossas vidas, amados irmãos, todas essas promessas que foram lançadas aqui para Israel, todas essas promessas foram lançadas aqui para Jerusalém. Podemos trazer para nossas vidas o fato seguinte: de que este Deus aqui é o mesmo Deus da igreja. É o mesmo Deus que você individualmente serve. É o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Senhor que provê para nós a segurança que nós precisamos, que provê para nós toda a provisão de tudo que nós precisamos, quer seja a provisão de saúde, quer seja a provisão financeira, quer seja emocional, dentro da família, dentro da igreja, não importa o contexto, apenas devemos confiar no Senhor. Aqui o Senhor estava dizendo para Israel: não olhe para o contexto, não olhe para o que as nações estão fazendo, não olhe as circunstâncias, olhe para o Senhor. Olhe para mim, está dizendo Deus aqui para Israel. E da mesma maneira ele diz hoje. Todas essas circunstâncias aqui, que maravilha nós vermos um povo que estava com medo de ser estraçalhado, e Deus dizendo aqui nos versículos 15 e 16, eu vou dar para vocês o trilho para você estraçalhar. Para você trilhar, para você fazer a separação entre grão e palha. E o vento vai levar a palha para longe. Com um tufão os espalhará. É isso que diz o versículo 16. E é isso que o Senhor diz para cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos para um lado, queda, ruína, doença, dificuldade. Olhamos para o outro lado, a mesma coisa, mas uma coisa nós sabemos, que é o Senhor que nos protege, que é o Senhor que provê para nós todas as coisas. As circunstâncias que nós estamos vivendo hoje não são brincadeira. Pessoas estão passando por imensas dificuldades. Pessoas que nós amamos estão se recuperando da Covid. Pessoas que nós amamos, infelizmente, até perderam a luta para a Covid. Mas uma coisa nós sabemos, amados irmãos, que se nós confiarmos no Senhor, se nós colocarmos de verdade a nossa dependência no Senhor, nós encontraremos refrigério ainda aqui nesta vida. Nós encontraremos refrigério aqui ainda neste momento, neste tempo que se chama hoje. Para termos os nossos corações acalmados. Para sabermos que o Senhor provê para nós todas as coisas, que é o Senhor que nos livra.
E sabendo que apesar dos terremotos, apesar das grandes dificuldades da vida, só o Senhor é Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. É Ele que vai fazer da sua igreja e vai fazer também de toda a história instrumentos, e já tem feito, tanto da igreja como de toda a história da humanidade, instrumentos para a glória dele. É isso que ele deixa aqui bem claro no versículo 20. Versículo 20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. É a mão do Senhor que está à frente de todas as circunstâncias. Muitas pessoas não querem admitir, mas é a mão do Senhor. Precisamos tão somente confiar no Senhor, para a glória dele. Quando nós confiamos no Senhor, fica fácil. Fica mais fácil nós vivermos esta vida. Fica mais fácil nós vivermos essas circunstâncias que estamos vivendo. Porque é o Senhor que provê para nós o descanso. É uma promessa de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes nós só precisamos nos lembrar disso. E dizer, ó Senhor, momentaneamente eu tirei dos meus ombros o jugo que o Senhor me deu, o fardo que o Senhor me deu, e botei o meu próprio. E está doendo. Ó Senhor, eu quero destrocar de novo. Vem cá. Pega aqui o meu jugo, pega aqui o teu jugo, coloca aqui no meu ombro, porque eu sei que o teu jugo é suave. Ó Senhor Deus, e agora sobre o jugo pode colocar aqui, ó Pai, o fardo. Porque eu sei que o fardo que eu estava carregando era muito pesado, mas o teu fardo é leve. Me dá de volta aqui, Senhor, eu quero. E você que nunca experimentou carregar esse jugo suave, esse fardo leve, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Aproveite o dia que se chama hoje e se entregue a Ele como Senhor e Salvador de tua vida. Não importam as circunstâncias, Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar, Ele vai te tomar pela tua mão direita. É uma promessa que Ele fez para Israel, mas essa promessa também vale para nós hoje. Se entregue a Jesus como Senhor e Salvador de tua vida. Experimente o novo nascimento. Ore pedindo a Ele que perdoe os teus pecados. Ore de todo o coração que Ele perdoe os teus pecados e se entregue a Ele como Senhor e Salvador de tua vida. É necessário experimentar esse novo nascimento. É necessário que você experimente morrer para si mesmo, para este mundo, morrer para o pecado e renascer, um novo nascimento que Jesus promete, que é nascer da água e do Espírito. Se entregue a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por esta maravilhosa palavra, Senhor Deus, que está aqui escrita para o nosso refrigério. Temos a certeza, Senhor Deus, que acalmou muitos corações de homens e mulheres ao longo dos séculos. E também pode acalmar os nossos corações. Tenho certeza que renovou as forças de muitas pessoas e também pode renovar as nossas forças. Nos ajuda, Senhor Deus. Fortalece a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, nós aqui queremos clamar em favor daqueles que estão na linha de frente, tanto das nossas igrejas como aqueles que nós nem conhecemos. Aquelas pessoas que estão ali trabalhando na área da saúde. Protege, Pai. Renova as forças, Senhor. Ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos também em favor das famílias enlutadas. Ó Senhor Deus, dá o consolo, dá o refrigério, Deus. A tua igreja, Senhor Deus, fortalece a tua igreja. Nos ajuda a passar por este momento. E que nós possamos aproveitar também este momento para aumentarmos a mais e mais a nossa confiança no Senhor.
confiarmos cada vez mais na tua soberania. E também, ao voltarmos para os cultos presenciais, voltemos com um desejo ainda maior de te servir, de fazer a tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.